Conforme a gente viu então anteriormente, se a gente calcula os autovalores e autovetores de uma matriz ou de uma transformação de um operador linear, né, é um método que não é prático, né? Por quê? Porque cada caso a gente vai ter que analisar um sistema diferente e analisar suas possíveis soluções, né? Então o objetivo agora é encontrar um método mais prático para a gente encontrar os autovalores, né, pelo menos, tá? E esse método prático a gente vai chamar ele de polinômio característico, né? É através de um polinômio que a gente chama de polinômio característico. Bom, então vamos lá, como que a gente define esse polinômio, obtém esse polinômio, né? Então vamos trabalhar com matrizes, porque se eu tenho um operador eu posso fixar as bases e encontrar a matriz desse operador com relação a essas bases e encontrar os autovalores e autovetores desse operador é a mesma coisa que encontrar os autovalores e autovetores da matriz associada a ele, beleza? Então vamos lá, então vamos considerar então uma matriz A quadrada. Então eu tenho uma matriz A quadrada de ordem n. Então A pertence a Mn de R, certo? Tá? Pertence a Mn de R, então é uma matriz quadrada de ordem n com entradas reais. Tá? E aí eu vou pegar um número real, lambda, tá? Um dos seus autovalores, né? Para a gente entender como que esse autovalor age dentro da matriz. Então vamos lá. E lambda, um número real, autovalor dessa matriz. Tá? Bom, como ele é um autovalor, então a gente sabe que ele satisfaz AV igual a lambda V. Né? Satisfaz essa equação. Para algum V não nulo. Então existe esse V não nulo. Né? Para algum V, né, pertencente ao espaço vetorial com V não nulo, né, diferente do vetor nulo. Beleza. Bom, eu posso enxergar então lambda V como sendo lambda vezes a identidade vezes V. Tá? Por que eu posso enxergar dessa forma? A identidade de ordem n quadrada, né? O que significa lambda vezes a identidade de ordem n quadrada? A identidade de ordem n, que é a matriz que tem 1 em toda a sua diagonal. Tá? Então essa aqui é a matriz identidade de ordem n. Tá? E quando eu faço lambda vezes a identidade de ordem n, o que vai acontecer? No lugar desse 1 que aparece na... Opa, aqui é 1. Tá? No lugar desse 1 que aparece na diagonal, vai aparecer lambda. Ok? E quando eu multiplico por um vetor v, eu escrevo sempre esse vetor, né, com relação a uma base, né, um vetor coluna. Né? Aqui eu estou escrevendo ele com a matriz coluna. Então aqui eu vou escrever ele com uma matriz coluna também. Tá? Então, como tem a mesma ordem, então é simples a gente calcular. Né? Se eu fazer linha vezes coluna e assim por diante. Então, o resultado aqui, quando a gente faz vezes v, se v tem coordenadas v1, v2 até vn, o que vai acontecer aqui? Vai ficar lambda v1, lambda v2 até lambda vn. Tá? Que isso aí é a mesma coisa que dizer que isso é lambda v. Tá? Por isso que é a mesma coisa. Falar em lambda v ou falar lambda vezes a identidade de ordem n vezes v. Tá? Por isso que eu posso enxergar esse elemento aqui desta maneira. Bom, se eu posso enxergar dessa forma, o que vai acontecer? Eu posso passar essa parcela aqui do outro lado, subtraindo. Né? Então, como ficaria? Ficaria A vezes V menos lambda vezes a identidade vezes V, igual a zero. Ok? Quando eu passo para cá. Bom, aqui tem V e aqui tem V, então eu posso tirar o V em evidência. Então, lembrando que são multiplicações de matrizes, então eu tenho que preservar a ordem. O V está multiplicando à direita, então eu tenho que tirar ele em evidência pela
direita. Então aqui vai ficar A menos lambda vezes a identidade vezes V igual a 0. Né? Certo? Deixa eu apagar aqui. Agora, o que isso representa? Né? O que isso representa? Então, se eu escrevo a matriz A, né, na forma A e J, né, de ordem n por n, e o vetor V, né, com coordenadas x, xk, né, com n linhas e uma coluna, né, é a matriz coluna desse vetor, o que acontece com essa equação? Como que eu posso enxergar essa equação? Essa equação nada mais é do que A menos lambda da identidade vezes V vai ser a matriz A, então A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, certo? AN1, AN2 e assim por diante, até o ANN. Tá? Essa matriz A menos lambda vezes a identidade, a gente já viu o que acontece, né? Vai ser a matriz lambda, 0, 0, lambda, 0, 0, 0, 0 e lambda, né? Vezes o vetor V, que é o vetor com coordenadas xk. Então é x1, x2 até xn. Então essa que é a, né, na verdade é A menos lambda vezes a identidade, então aqui tem um parênteses, tá? Vezes o vetor. Então esse vetor aqui está fora do parênteses, tá? E quando a gente subtrai essas duas, o que vai acontecer? Subtrair duas matrizes é subtrair ordem por ordem, né? Então vai ficar A11 menos lambda, A12 menos 0, então só vai aparecer menos lambda na diagonal. Então vai ficar a seguinte matriz. Vai ficar A11 menos lambda, A12, A21, A22 menos lambda, até A1N, A2N, AN1, AN2 e aqui o último elemento ANN menos lambda. Então vai ficar essa matriz vezes a matriz do vetor V, x1, x2 até xn, igual a 0. Então essa é a equação que eu estou olhando. Isso aqui é como se fosse o quê? Um sistema. Eu estou olhando para um sistema com n variáveis e n incógnitas, tá certo? E essa é a matriz do sistema. Então esse sistema vai ter solução, né, diferente da solução nula, né, porque é isso que a gente quer. A gente quer uma solução aqui, né, para cada lambda fixo, como lambda é um alto valor, né, a gente quer uma solução aqui, um x1, x2 até xn, não nulos, não todos nulos, né? Esse é o nosso V. A gente quer um V diferente do vetor nulo, que satisfaça essa equação. Então, ou seja, eu estou com um sistema de n equações e n incógnitas homogêneo. Então, a gente sabe que o 0, 0, né, o vetor nulo, é uma solução do sistema. Então, se eu colocar x1, x2, xn igual a 0, isso vai me dar uma solução do sistema. Tá? Eu quero mais do que uma solução do sistema. Então, o sistema tem que ser possível, né? E indeterminado, né? Tem que ter mais do que uma solução. E aí ele só pode ter mais do que uma solução se o determinante dessa matriz for 0. Né? Então, se o determinante dessa matriz for 0, lembra que a gente fez lá na parte de Cramer, que se o determinante era diferente de 0, eu conseguia passar, né, multiplicar pela inversa dos dois lados e encontrar a solução. Né? Então lá era quando eu tinha uma matriz quadrada, né, o determinante era diferente de 0, então eu tinha uma solução única. Mas aqui a gente não quer uma solução única, né, porque a gente já sabe que o 0, 0
né, que o vetor nulo é a solução, a gente quer mais do que uma solução, né, mais do que a solução nula, a gente quer uma solução que não seja nula. E para obter isso a gente tem então que ter esse determinante igual a zero. E esse determinante igual a zero é exatamente o nosso polinômio característico. Tá? Então é isso que eu estou falando aí no texto, aí nas notas de aula. Tá? Aí embaixo eu estou falando exatamente esse raciocínio. Tá? Então aí a gente tem a seguinte definição. Então, definição. Então, note que o determinante de A menos lambda vezes a identidade, né, que é exatamente essa matriz aqui, ele é um polinômio. Por que é um polinômio? É um polinômio em lambda, né? Olha só, quando eu faço o determinante aqui, vai ter multiplicações aqui, né? E a maior multiplicação aqui em lambda, maior número de parcelas que aparece em lambda, é quando eu faço o produto dessa diagonal aqui, ó. Então, esse produto dessa diagonal aqui vai aparecer lambda elevado a n, tá? Quando a gente olha para o determinante dessa matriz. Então, ele vai ser um polinômio de grau n em lambda, o qual é chamado de polinômio característico de A, né, da matriz A. E é denotado por P de lambda. Então, P de lambda vai ser exatamente esse polinômio característico, né, que é dado pelo determinante dessa matriz. Matriz A menos lambda vezes a identidade. Tá? Bom, então, este é um método que vai abranger todas as matrizes, né? Então, a gente calcula esse determinante e anula ele. Então, a gente quer encontrar as raízes deste polinômio, né? Então, cada raiz deste polinômio vai ser um autovalor daquela minha matriz. E aí, depois, para achar o autovetores, aí sim, eu tenho o valor de cada AIJ, tenho o valor do lambda, substitui aqui. E aí, então, a gente tem um sistema aqui em função de x1 até xn para encontrar seus valores.